Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos com a nossa reflexão e leitura sobre a revelação. Nós estamos no 10º encontro, Revelação no Antigo Testamento. E vamos dar continuidade àquilo que estávamos falando. O segundo ponto de assimilação do povo eleito, que vai ser uma mudança de paradigma, ocorre na esfera política. O reinado de Javé, Deus é rei de Israel, sobre seu povo exerce-se, então, agora, por meio de auxiliares e intermediários. Deus é rei. Havia as lideranças, juízes carismáticos, que agiam em determinadas situações que a história exigia. Agora o povo pede um rei, mas a função desse rei é ser auxiliar e intermediário do próprio Deus. Deus desperta homens que fiquem ao lado do seu povo, na hora oportuna, que o conduzam e dirijam como chefes, juízes, generais, que, como diz a Escritura, dirigem a guerra de Javé. Então nós temos o primeiro momento, o tempo dos juízes na terra prometida, com a entrada de Josué na terra prometida, inicia o tempo de juízes, depois o tempo dos reinados. O tempo dos juízes, Débora, uma mulher, Gideão, Sansão, Samuel, o último dos juízes, chamados e sustentados pelo Espírito de Deus. Este governo livre acentua, de modo todo especial, a soberania de Deus. Deus é o rei de Israel. A força e o poder deste Deus devem ser a força e o poder do povo. É o carisma teocrático, a teocracia carismática. Isto é, Deus é aquele que é responsável pelas leis que vão reger o povo, mas no tempo de juízes, esta ação ela é carismática, através de juízes temporais. Contudo, essa não foi permanente. Não era suficiente para preservar as características do povo eleito. Faltava àquele sistema uma condição real e política. Então, o paradigma da eleição de um rei que governasse, então, Israel no lugar de Deus. Ora, esse momento do aparecimento do rei em Israel acontece justamente onde há o enfraquecimento do Egito e há o enfraquecimento da Mesopotâmia. E justamente nesse momento em que essas duas regiões estão frágeis, que nasce então, começa a nascer e se impor na região, é o poder de Israel. Do próprio seio de Israel surge sempre o apelo por uma instituição sólida de poder e por uma representação visível do povo. Isso força Samuel, o último dos juízes, a uma decisão. É preciso que tenhamos um rei sobre nós, diz o povo. Queremos ser como todas as outras nações, que tem sempre aquele chefe que rege o povo. O nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente, será nosso chefe na guerra, mas eles terão sempre alguém
visível no lugar do Deus invisível. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Como campo da religião, também na esfera política, Israel quer ser como os outros povos, que tenha essa presença, né, de um rei que rege e governa ao povo. Mas lembrando que não se separa a esfera política da esfera religiosa. Sempre o rei estará submisso ao próprio Javé, que é o verdadeiro rei de Israel. Aquilo, porém, que, sob o ponto de vista empírico e político, pode parecer um progresso evidente e natural, a passagem dos laços de sangue para uma organização estatal, de pai para filho, isso vale para o Reino do Sul, Reino de Judá. É aos seus olhos da fé um afastamento do povo da sua sujeição à soberania de Deus. No fundo, Samuel havia percebido isso, né, que o povo estava querendo se desvencilhar dessa submissão a Deus, colocando então sua submissão ao rei. É a rejeição do domínio soberano de Deus. É sinal de dúvida que nasce praticamente 50 anos depois da entrada, né, do povo de Israel na Terra Santa. Então a dúvida sobre a fidelidade às promessas de Javé já não é mais o povo que estava no deserto, não é o povo que entrou, já é uma nova geração. É a descrença na legitimidade da ação de Deus no mundo e na história. Esta quebra na instituição do reino, isto é, uma nova tentação e um sucedâneo, é também assumida e coordenada pela lei do povo de Deus, de tal modo que o sentido fundamental da aliança e das promessas continua mantido. Vós sereis meu povo, eu serei vosso Deus. Isso se realiza também no período dos reis. O reino deve ser um órgão, um instrumento da efetivação da soberania do reino de Deus. O que aqui começa manifesta-se com grande êxito na figura e no reino de Davi. Nós temos o rei Saul, depois o rei Davi. O primeiro rei é Saul, o segundo rei Davi. Saul, que era da família descendente de Benjamim, e Davi, descendente da tribo de Judá. Davi congrega as famílias de Israel e através de das tribos, né? E através de grandes presas bélicas, de guerras, funda um poderoso reino. A unidade do povo funda-se em Javé. Deus une seu povo. Ele é o Deus de todos os povos. Exprimiu Davi esta conexão da unidade com Javé, levando a Arca da Aliança com as tábuas da lei, que é o documento da aliança com Deus, para Jerusalém, para o Monte de Sião, onde nós sabemos que Salomão vai construir o templo, o primeiro templo, chamado também Templo de Salomão. Lá, ao lado do palácio do rei, foi construído o templo em lugar das tendas. É o sinal do único Deus como Rei dos Reis de todos os povos. O ponto culminante na vida de Davi expressa igualmente uma mudança na história do reino de Israel. Duas linhas sancionam este ponto. A linha horizontal significaria assimilação ao ambiente, como os outros reinos têm. Então, Israel se torna um povo como outro povo. A linha vertical em relação a Deus, as realidades históricas, né, se concretizam.
a construção do templo e da dinastia, novidades cheias de consequências e que se ajustam à marcha natural das coisas, a relação com Deus. Tudo isso exprime o plano de Deus. Ambas essas coisas comportam perigos. A construção do templo implica a construção do templo implica no perigo de Deus ficar confinado a um lugar. Como pode ser um Deus que é tudo, um Deus que abarca todo o universo e não se confunde com o universo? Como pode, então, esse Deus ser confinado a um lugar? Isso aí vai colocar uma espécie de limite ao próprio Deus confinado no lugar. Mas se sabe muito bem que, se a presença de Deus se faz naquele lugar, a própria realidade de Deus não se esgota naquele lugar. É muito maior. O perigo de se julgar que ele está lá onde deve estar, colocando um limite territorial, né, da manifestação da presença de Deus, uma espécie de divindade localizada no templo, como eram as divindades dos pagãos, onde o Deus ficava limitado à terra e ao templo, né? Domiciliada como os demais deuses, transmutando-se assim aquele que é o incontrolável numa espécie de Deus fixo, num lugar estático e permanente. Teve que ter uma mudança de perspectiva, porque como nós podemos reduzir nosso Deus a um espaço, sendo que ele é muito maior que o espaço? Como, então, justificar essa presença divina nesse espaço, que é o templo, o espaço do templo? Contudo, essa transitória e defensiva inovação será reservada para mais tarde, realizando-se no filho de Davi, que é Salomão. Na esfera dos perigos da assimilação, encontramos também outra novidade. Ser assimilado aos outros povos, ser igual aos outros povos. Israel não deveria nunca ser comparado igual a outros povos, porque Israel não é igual aos outros povos. Então, na esfera dos perigos da assimilação, encontramos também outra novidade, a hereditariedade do trono que passa de pai para filho. Tratando-se de Saul e de Davi, foi o espírito de Javé que os escolheu para reis. Em lugar do carisma, temos agora a plenitude de poderes, reservada ao eleito, residindo na casa, na dinastia. Agora começam os filhos de Davi, para o reino de Judá, o reino do sul. Porque o reino do norte, quando Jeroboão rompe com Roboão, no reino do norte, nós estamos pelos anos 900, naquele momento onde há o rompimento, o reino do norte começa a ter a dinastia, que é o reino do norte de Israel. Só que o reino de Israel, os reis não são descendentes de Davi. Não tem origem messiânica. É o sistema e o princípio em voga no Egito e entre os povos vizinhos de Israel. O princípio da soberania hereditária, poder que passa dos pais para o filho. Também essa mudança de escolha passageira, de um único para elegibilidade permanente de toda uma descendência, esta passagem de espírito para as condições de sangue ocorreu por disposição divina, segundo a Sagrada Escritura. Em conexão com o tema que aqui desenvolvemos, não podemos deixar de considerar como este novo passo e a nova imagem da revelação que se manifesta na situação do reino
se desenvolveram ao redor de toda a história. Falando de modo geral, devemos dizer que tal mudança não foi feliz. Porque os reis que deveriam ser instrumentos de Deus, nem sempre foram instrumentos de Deus. Alguns até mais interessados em seus benefícios do que realmente a aplicação da Torá, da lei, a justiça, né, e a questão da exclusividade de Deus como Deus daquele povo de Israel. O contato de Israel com o poder mundano e sua pretensão de se preservar como povo eleito e distinto de todos fracassou. Israel vai trair Javé. Israel, no caso aqui, Israel é Judá, né? O único povo ali antes da separação dos dois reinos. A glória soberana de Deus, de Javé, transformou-se em glória dos homens, que mais estavam no poder para satisfazer suas próprias vaidades do que para estar a serviço de Deus. O exemplo disso é quando Davi manda matar a mulher de Urias para ficar com a mulher dele. Esta pretensão fracassou visivelmente após a morte de Davi, devido à divisão do reino em Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. As relações recíprocas dos dois reinos e a condução do povo ao cativeiro na Babilônia, nós vemos dois momentos. No primeiro momento, o rei do norte é destruído pela Síria em 722, capital Nínive. No segundo momento, o reino do sul, o reino de Judá, vai ser destruído pela Babilônia. Né? Na época, o rei Nabucodonosor. Então, a condução do povo ao cativeiro em Babilônia, justamente a terra de onde um dia saíra Abraão, Israel refaz seu caminho de volta, e agora na culpa. Por que seu caminho de volta? Abraão saiu da Mesopotâmia, Harã, outra tradução de Zur, foi para a terra de Canaã, foi para o Egito, voltou para a terra de Canaã, agora volta para o lugar de origem de onde saiu Abraão, a Babilônia. Sofrido, no caso aqui do exílio da Babilônia, privado da terra, perdeu a liberdade. O povo de Deus deve adquirir o conhecimento mais profundo de seu verdadeiro sentido na história de Deus entre os homens. Poder e reinado terrenos revelaram-se instrumentos precários e órgão impróprio para o estabelecimento do reino e da glória de Deus na terra. Por isso que às vezes a gente sempre diz, o pessoal tem aquela utopia de que o mundo vai se tornar um paraíso, as pessoas vão se respeitar, vão se amar, os governantes vão pensar no bem do povo. Tudo é utopia. Nunca vai acontecer. Jamais. Porque nós temos que contar que a história dos homens também é a história do pecado. E onde está o pecado? Está todas as formas de desvirtualização, de desvirtuar o verdadeiro sentido da vida. Porque a vaidade do homem às vezes se torna maior do que a capacidade de ver no outro um irmão, a capacidade de ver que a realização do outro também é sua própria realização. E é justamente esse mal que vai impedir que essa terra seja um paraíso. Então, nós vemos essa etapa, depois nós vamos continuar sobre a época também dos profetas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.